Shalom! Um dia muito abençoado para você, para a sua família e para todos aqueles que te cercam. Hoje no nosso devocional nós vamos falar sobre fé, um modelo de fé. Quando nós falamos de fé, tem tantas pessoas na Bíblia que tiveram fé, mas acho que melhor a gente falar do pai da fé, assim chamado na palavra Abraão. Abraão, ele nos ensinou o que é fé. Ele estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era onde ele morava quando ele teve uma visão de Deus, quando Deus falou com ele. Lá em Ur dos Caldeus, era como se ele vivesse em Nova York, uma cidade bonita, próspera. Ali ele tinha tudo que ele precisava, conforto, tudo, absolutamente tudo. E aí Deus fala, sai e vai para um lugar que você não sabe aonde é e você não sabe o que vai te encontrar. Foi necessário muita fé, não é? E agora, o que aconteceu com Abraão? Abraão obedeceu. Ele saiu. Quando ele começou a fazer as malas dele, eu garanto que muitas pessoas tentaram roubar a fé dele. Aonde você vai? Você está maluco? Olha a casa que você tem, olha tudo que você tem. Mas Abraão, ele tinha uma visão no coração dele, a visão de Deus. Fé é você deixar que a visão de Deus fique impregnada no teu coração. Se Deus falou que ele vai te curar, deixa esta visão ficar impregnada no teu coração e na tua mente. Se Deus disse que Ele vai abençoar a tua casa, porque crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos, deixa essa palavra ficar gravada no teu coração e na tua mente. Então Abraão, ele saiu. Agora, o que ninguém sabia é que obedecer a Deus e ter fé, você colhe grandes milagres, porque Abraão saiu e pouco tempo depois que Abraão saiu, Ur dos Caldeus foi completamente destruído. Então aquilo que nós achamos que é segurança, na verdade não é. A tua única segurança é crer em Deus, é crer na palavra de Deus, ainda que tudo negue, creia em Deus. Então, Abraão, ele não foi só o nosso pai da fé nesta situação. Abraão também, ele creu no que Deus disse para ele. Deus disse, eu vou te dar descendente. E ele creu. E você fala, mas ele casou, ele teve relações com Agar, então ele não confiou. Não foi ele, foi Sara que por um momento duvidou da palavra de Deus. E Abraão, depois que Deus voltou a falar com ele se firmou na palavra de Deus que Deus tinha liberado e nada mais o demoveu. Ele olhava para ele mesmo, bom, eu já estou velho demais. Ele olhava para Sara, Sara já está velha demais. E além do mais, mesmo quando jovem, Sara era estéril. Então eu não tenho um problema, eu tenho dois problemas. A esterilidade de Sara e agora a velhice de Sara e minha. Então agora o milagre já passou da hora. Eu tenho uma boa notícia para te dizer. O milagre nunca passa da hora, porque quando passa da hora de acontecer algo, aí que é a hora de acontecer o milagre. Porque enquanto não passa da hora, o dinheiro pode resolver, o médico pode resolver, um amigo pode resolver. Quando nada e ninguém pode resolver, quando passou da hora, essa é a hora da intervenção de Deus. E é por isso que você precisa ter fé, como de Abraão. E Abraão, ele tinha uma fé, é um modelo de fé mesmo. Por isso que a gente falou de modelo de fé. Quando eu olho para ele, eu falo, meu Deus, que você lê em Gênesis 22, que Abraão, depois que Isaac nasceu, quando Isaac já era grande, Deus falou para ele, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho. Abraão não hesitou. Ele fez uma viagem de 3 dias até o monte que o Senhor determinou, e ali no Monte Moriá, quando ele subiu com Isaac sozinho, ele já liberou uma palavra de fé para os seus servos. Ele disse, nós subiremos e nós desceremos. Gente, isso é contra a mente, é contra a razão. Se Deus disse, me entrega teu filho, como que ele declarou para os seus servos que eles dois desceriam? Olha o nível de fé dele. E tem mais, ele sabendo que as pessoas não tinham o mesmo nível de fé,
ele não falou com ninguém. Ele não falou com Sara, ele não falou com os servos. Olha, gente, Deus mandou eu entregar, eu matar o meu filho, eu sacrificar o meu filho. Mas eu tenho fé que o meu filho não vai ser morto, porque ele me prometeu que eu teria muitos descendentes, e esse é o filho da promessa. Ninguém acompanharia esse nível de fé. Então, uma lição para você. Tem nível de fé que as pessoas não te acompanham. Então, não compartilha aquilo que você está crendo com quem não tem fé como a sua. Creia até o fim. Eu tive uma experiência em que eu tive uma enfermidade inexplicável. E eram 3 feridas no meu tornozelo, e foi diagnosticado por alguns dermatologistas como necrose na pele, e sem um motivo. E aquilo só avançava. E chegou um momento que eram tantas opiniões, tanto de médicos quanto das pessoas que me cercavam, que eu decidi uma coisa diante de Deus. Deus, eu creio que o Senhor faz milagres, eu creio que o Senhor cura, por isso eu vou estar diante de ti crendo e falando contigo, mas não vou compartilhar o meu nível de fé com os outros. Todos os dias eu ia para a presença de Deus e eu falava: Senhor, pelas tuas pisaduras eu sei que eu já fui curada. E eu colocava a mão e eu falava: o Senhor que criou a pele, o Senhor pode trazer, o Senhor pode cicatrizar essas feridas, pode trazer nova textura, pigmentação a essa pele. E eu comecei a orar. E conforme eu fui orando, o processo da cura foi acontecendo, porque eu já tinha feito todo tipo de medicação, eu já tinha feito todo tipo de injeção, aplicação, até o osso, e nada tinha resolvido. Então eu falei: hoje é dia de milagre, agora chegou a hora do milagre. Então, quando eu comecei a orar dessa forma, sem compartilhar, porque eu sabia que não eram muitos que poderiam acompanhar essa fé, eu tinha uma única pessoa que eu compartilhei, que era o meu pastor na época. Então, quando eu comecei a ver o milagre acontecer, a cicatrização da pele, depois a textura da pele e depois a pigmentação, e eu fui no médico, e o médico falou: que extraordinário, qual a medicação que funcionou? Nem eu sei, tanta medicação que nós colocamos. E eu falei para ele: esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus de milagres. Então, a sua fé, há momentos que, como Abraão, é melhor você só compartilhar com quem tem o mesmo nível de fé que o seu. Mas eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 4, quando fala sobre esse modelo de fé de Abraão. Porque Abraão, ele creu, como está escrito em Hebreus, que quando ele subisse lá no Monte Moriá, e mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho Isaque, que Deus era poderoso para ressuscitar. Será que hoje você pode subir no Monte da Oração e entregar causas perdidas, sabendo que Deus é poderoso para ressuscitar? Tenha a fé como de Abraão. Mas vamos ler Romanos capítulo 4 para nós podermos meditar e orar. Está escrito no versículo 17, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé. Levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, mas não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quanta riqueza num único texto! Olha o que Abraão ele fala aqui o que fala sobre Abraão em Romanos, diz o seguinte: que ele creu que Deus vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Você vai entrar hoje em oração
crendo que Deus pode vivificar tudo que já morreu na sua vida e Ele pode chamar à existência coisas que estão faltando. Está faltando a provisão? Deus chama a existência, porque Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. E ainda está escrito aqui que Ele não enfraqueceu na fé. E aqui fala como foi que ele não enfraqueceu na fé. Ele não negou a realidade, está escrito aqui que ele não negou a velhice e nem a esterilidade, mas ele atentou para o poder de Deus, não enfraqueceu na fé, olhando para Deus, adorando, louvando, confiando no Senhor, que Ele era poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então chegou a hora da gente orar, mas hoje você vai orar, porque é entre a fé e a razão, escolha a fé. Você vai entrar agora com fé na presença de Deus, com uma fé do tipo da fé de Abraão, em nome de Jesus. Compartilha essa oração. Pega o teu caderno, escreve agora aqui nos comentários os seus pedidos para que a gente possa levar lá. Nós temos um cesto lá na igreja de pedidos de oração para a gente poder levar o seu pedido e vamos orar. Deus é poderoso para queimar células cancerígenas. Deus é poderoso para trazer de volta tudo aquilo que foi perdido, a restituição. Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não, no mundo natural hoje você não vê solução. Deus é a solução. Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, o Senhor é o pai de Abraão, mas o Senhor é o nosso pai também. Entramos agora na tua presença e eu entro junto com meus irmãos e minhas irmãs. E neste dia nós entramos com a fé do tipo de Abraão e declaramos, Senhor, cada pessoa que está orando, crê como Abraão, que o Senhor é poderoso para vivificar aquilo que já morreu. O Senhor é poderoso para trazer esta vida, aquilo que já morreu. O Senhor é poderoso para, Senhor, trazer à existência aquilo que não, os nossos olhos naturais não contemplam. A salvação, o resgate, a libertação, a cura das emoções. Senhor, Tu és poderoso. Tu és poderoso para abrir portas que ninguém mais vai fechar. Tu és poderoso, Senhor, para nos resgatar no meio da aflição e da angústia. Por isso, com a fé de Abraão, nós entramos, Senhor, para declarar que Tu és poderoso. O Senhor é o poder, o Senhor é a fonte do poder, o Senhor é a fonte do milagre. Águas vivas possam agora fluir do Teu trono e, Senhor, entrar na vida e no coração de cada pessoa, trazendo refrigério, tendo a certeza de que o Senhor nos ouviu e nos abençoou com grandes milagres, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e não esqueça, às 18 horas tem outro vídeo para te abençoar aqui no canal. E também tem a área de membro, você que ama estudar a palavra, se inscreva na área de membros e faça todos os cursos. Que Deus te abençoe.